E se eu te dissesse que as maiores obras da humanidade não foram fruto de esforço, planejamento exaustivo ou controle mental obsessivo? E se, na verdade, a força mais criativa que existe age justamente quando você para de tentar controlar tudo? Essa é a provocação central de Eckhart Tolle, um pensador que não ensina a fazer mais, mas a ser mais. Em um mundo que valoriza o excesso de metas, estratégias, listas, agendas e autoafirmação, Tolle nos convida a dar um passo para trás, ou melhor, um passo para dentro. Segundo ele, a ação mais poderosa que podemos realizar é aquela que não vem da mente tagarela, nem do ego inquieto em busca de aprovação, mas da presença, daquela consciência silenciosa e profunda que não exige esforço, que não cobra performance, mas que sabe exatamente o que fazer no momento em que algo precisa ser feito. É nesse estado que nasce a criação espontânea, o insight repentino, o movimento certo na hora certa, a nota perfeita tocada por um músico na calçada, o gesto generoso que muda o rumo de um dia. Quando o ego sai do caminho, o ser pode agir. E o mais impressionante, sem um plano detalhado, sem pressão por resultados, sem ansiedade pelo que virá depois. Isso não significa inércia ou passividade, mas um tipo de ação que vem de outro lugar, mais autêntica, mais leve, mais potente. É a diferença entre empurrar uma pedra morro acima e deslizar por um rio em corrente tranquila. Imagine por um instante um pintor que, ao invés de pensar, preciso fazer uma obra genial, simplesmente mergulha no prazer de brincar com as cores. E, ao final, percebe que criou algo que toca corações. Ou uma escritora que deixa de tentar agradar editores e apenas escreve, porque sente que precisa escrever, porque aquilo quer nascer. E então, algo mágico acontece. Tolle nos lembra que a vida flui melhor sem a constante intervenção do eu quero, eu preciso, eu devo, e começa a florescer quando aprendemos a escutar, a sentir, a confiar. Confiar no quê? No espaço silencioso que está por trás de todos os pensamentos, na inteligência da vida, na sabedoria do agora. Não se trata de abrir mão de objetivos ou abdicar da ação, mas de trocar o controle pela confiança, o esforço pela entrega, o ruído pelo silêncio que tudo compreende. Essa mudança de estado interno muda tudo. Você passa de executor ansioso a canal aberto. E é nesse canal que as ideias brotam, as sincronicidades acontecem, as oportunidades surgem como convites do universo. Nada disso é teoria, é experiência direta, vivida por todos aqueles que ousaram soltar o ego e se tornar receptivos ao agora. Como disse Lao Tse, a natureza não se apressa, e mesmo assim tudo é realizado. E talvez esse seja o maior segredo da criação verdadeira. Ela não vem de quem grita, mas de quem escuta. Não brota de quem se impõe, mas de quem se entrega. Não nasce da mente, mas do silêncio entre os pensamentos. É ali que a vida cria e recria, sem esforço, sem planos, apenas presença. Quando a criação quer nascer através de você, há um tipo de impulso que não vem da mente, nem da ambição, nem da carência disfarçada de propósito. É mais silencioso, mais profundo, mais misterioso. Eckhart Tolle chama isso de a vontade do ser. Não é você querendo criar algo, é algo querendo nascer através de você. E quando isso acontece,
A sensação é inconfundível. Não há ansiedade, não há dúvida, apenas uma clareza serena que se impõe, quase como um chamado inevitável. Você não está mais correndo atrás de ideias. É a ideia que encontra você. E aqui está o ponto que muda tudo. Na criação verdadeira, você não é o autor no sentido tradicional. Você é o canal, o instrumento, o espaço aberto por onde a consciência universal se manifesta. Essa não é uma metáfora poética, é uma experiência real, profunda e transformadora, que milhares de pessoas já relataram, de artistas a cientistas, de filósofos a pessoas comuns no momento de atenção plena. Tully nos mostra que quando silenciamos a mente reativa e nos afastamos da identidade baseada em "eu sou o fazedor", entramos num estado em que a criação flui com uma leveza impressionante. É como se um atravessasse, como se o universo dissesse: "Isso precisa vir ao mundo, e você é o portal ideal para isso agora." Pense em Van Gogh pintando seus girassóis em meio à tormenta da própria mente. Em Mozart, ouvindo as sinfonias antes mesmo de escrevê-las. Em escritores que contam ter escrito páginas inteiras sem saber de onde vieram as palavras. Essas não são coincidências. São exemplos do que acontece quando o ego sai do centro da cena e o ser assume a direção. Mas atenção! Esse impulso não busca fama, nem aplausos, nem likes. Ele não nasce da escassez emocional que grita: "Olhem para mim." Ele vem do excesso, do transbordamento da presença. Quando você está tão inteiro, tão consciente, tão enraizado no agora, que a vida literalmente passa a se mover por você. E então, a ação se torna oração. O gesto vira a expressão do sagrado. A criação não é mais um projeto, é uma oferenda. Essa é a diferença entre o esforço do ego e a fluidez do ser. Entre criar para ser visto e criar porque você já viu algo e precisa expressar isso. É como uma gestação. Você não força um nascimento. Você apenas cuida do espaço, nutre o silêncio e confia no tempo certo. Tully nos alerta que o ego sempre quer algo do mundo. A consciência quer apenas trazer algo ao mundo. Essa mudança de direção faz toda a diferença. Por isso, se um impulso criativo estiver surgindo em você, se uma ideia teima em voltar, se algo parece pedir passagem pela sua voz, suas mãos, seus olhos, ouça, sinta, permita. Não tente entender com a mente. Deixe que o ser se manifeste, porque talvez esse algo não seja seu, mas queira nascer por meio de você. Se você gostou desse assunto, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, clique em gostei e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também deveria ouvir essa mensagem. A diferença entre os planos do ego e as criações do ser. Pare por um instante e se pergunte: o que está movendo os meus sonhos? Ambição ou inspiração? Medo ou presença? Carência ou plenitude? Essa pergunta simples pode redefinir sua vida inteira. Eckhart Tolle, um dos maiores pensadores espirituais da atualidade, oferece uma distinção tão poderosa quanto libertadora. Existe uma diferença fundamental entre os planos do ego e as criações do ser. À primeira vista, ambas podem até parecer semelhantes. Ambas envolvem ação, metas, movimento, mas a origem interna de cada uma delas e os frutos que geram são absolutamente distintos. O ego planeja com urgência, com necessidade de provar algo, com fome de aprovação. Vou abrir esse negócio para me tornar alguém importante. Vou criar esse projeto porque quero reconhecimento. Preciso alcançar isso para me sentir completo.
Esse é o discurso oculto por trás de muitos sonhos. Mas quando o ego está no comando, algo sempre soa forçado, exaustivo, tenso. Toll alerta: os planos do ego, por mais elaborados que sejam, quase sempre vêm acompanhados de estresse, frustração e desequilíbrio. Porque o ego vive numa fantasia, a de que o bem-estar está no futuro, num lugar onde finalmente seremos suficientes. Mas o futuro não existe. Apenas o agora é real. E quando você vive preso ao desejo de chegar lá, você se desconecta da única fonte verdadeira de realização, a presença. É por isso que muitos alcançam riqueza, fama, sucesso, e mesmo assim se sentem vazios, como se tivessem corrido atrás de uma miragem. Em contraste, quando a ação nasce do ser, algo muda radicalmente. Você já não age para obter algo. Você age porque algo dentro de você transborda e precisa ser expressar. A motivação não é mais chegar, é viver plenamente cada passo do caminho. Essa é a criação inspirada, aquela que nasce da quietude interior, do espaço livre da mente, do silêncio por trás dos pensamentos. Nesse estado, a ação se torna uma extensão da consciência. Ela flui com leveza, sem rigidez, sem expectativa ansiosa. É como um dançarino que não dança para ser aplaudido, mas porque o ritmo o atravessa, e ele não pode fazer outra coisa senão se mover. Você pode até criar um negócio, escrever um livro, construir uma casa, mas nada disso vem da escassez, vem da abundância de ser. E quando isso acontece, paradoxalmente, as consequências que o ego tanto desejava, sucesso, prosperidade, reconhecimento, muitas vezes aparecem. Mas agora elas não têm o mesmo peso. São como flores no caminho. Belezas que você aprecia, mas que não definem quem você é. Jesus dizia: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O reino aqui é esse estado de alinhamento com o ser, onde você não age por medo, mas por amor, não por escassez, mas por completude. Essa mudança de fonte, da mente para a presença, do ego para o ser, é a diferença entre viver em tensão e viver em fluxo. Entre lutar para provar algo e simplesmente expressar aquilo que você já é. Toll nos lembra: o ego está sempre tentando se tornar, enquanto o ser simplesmente é. Portanto, quando for planejar algo, pergunte-se: estou fazendo isso para ser visto ou porque algo maior está me movendo? Estou buscando um resultado externo para curar um buraco interno ou estou respondendo a um chamado genuíno que vem do silêncio? Essa honestidade muda tudo, porque quando o ego sai do volante, a estrada se torna mais clara, o trajeto mais leve, e a jornada por si só já é gratificante. Não porque você chegou, mas porque pela primeira vez você está aqui, inteiro, presente, conectado. E desse lugar, a vida cria através de você, sem esforço, sem pressa, sem medo, só com verdade. A força da presença e o sinal de alerta do estresse. Existe um critério simples, quase brutalmente claro, para saber se você está agindo a partir da sua essência mais profunda ou se o ego voltou sorrateiramente ao controle. E esse critério tem nome: estresse. Segundo Eckhart Tolle, o estresse não é apenas um desconforto psicológico, é um alarme espiritual, um grito interno que diz:
você se afastou da presença. Mas veja, nem todo desafio da vida é um erro de rota. Os obstáculos surgem mesmo quando estamos alinhados. Críticas, atrasos, imprevistos, conflitos fazem parte do caminho. A questão não é o que acontece, mas como você reage ao que acontece. Essa é a verdadeira bússola. Imagine duas pessoas diante da mesma situação. Ambas estão liderando um projeto criativo cheio de variáveis e pressões. A primeira reage com irritação, impaciência e cansaço. A segunda mantém firmeza, escuta atenta e leveza no olhar, mesmo sob pressão. O que as diferencia? A primeira está guiada pelo ego, a segunda pela presença. E isso muda tudo. Quando o ego assume um volante, a ação vem da carência, da pressa, do medo de falhar ou da obsessão em acertar. Por trás do desejo de dar certo, há uma identidade em jogo, uma necessidade de validação, de provar algo para o mundo ou para si mesmo. E o resultado? Ansiedade constante, tensão corporal, uma mente que nunca silencia. Por outro lado, quando a ação nasce da consciência, não há necessidade de forçar nada. A intensidade existe, sim, mas é uma intensidade viva, não tensa. É o que Tolley chama de paixão tranquila. Aquela energia que move montanhas, mas sem empurrar. Que enfrenta desafios, mas sem resistência interior. Que permanece estável, mesmo quando tudo à volta parece instável. E aqui está o segredo que quase ninguém vê. A verdadeira força não grita, ela presencia. É silenciosa, mas poderosa. É suave, mas inabalável. O mundo nos ensinou que precisamos lutar, correr, dominar. Mas Tolley nos mostra um caminho radicalmente diferente. A ação mais eficaz nasce do silêncio. E isso não é passividade, é presença ativa. É você estar tão inteiro no agora, tão consciente de si, que a sua ação não é uma reação. É uma resposta, uma expressão lúcida do momento. Essa presença é um estado de conexão tão profundo que até os erros ganham outra cor. Eles não são mais fracassos, mas partes orgânicas do processo. Você não se culpa, você aprende, você não se defende, você ajusta. E isso, por si só, transforma completamente a jornada. A presença dissolve o drama. A tensão some, a clareza emerge. Mas como cultivar esse estado? Como permanecer presente mesmo diante da pressão, do caos, das cobranças? O primeiro passo é reconhecer o estresse como sinal, não como inimigo. Ao invés de resistir, observe. Sinta. Respire dentro dele. Pergunte-se com honestidade: o que está me movendo agora? É medo? É necessidade de controle? É desejo de reconhecimento? Apenas essa pergunta, feita com coragem e sinceridade, é capaz de trazer você de volta para o centro. Porque a consciência não precisa de esforço para agir. Ela apenas vê. E quando vê com clareza, age com precisão. Sem ruído, sem rigidez, sem sobrecarga. E curiosamente, é desse lugar, do não esforço, que surgem as soluções mais criativas, as palavras certas, as escolhas mais inteligentes, o movimento mais eficaz. Não porque você pensou muito, mas porque você estava presente o bastante para escutar o que a vida estava pedindo naquele instante. A presença não elimina os desafios, mas muda completamente a maneira como você os vive. E talvez esse seja o maior poder que um ser humano pode acessar.
A capacidade de agir sem se perder, de fazer sem se estressar, de mover o mundo sem sair de si. Porque no fim, a vida não pede que você faça mais, mas que você esteja mais. Mais aqui, mais consciente, mais inteiro. E sempre que você sentir o estresse apertar, lembre-se, ele não é um inimigo. É apenas um sinal de que o ego entrou de novo em cena e que está na hora de voltar para casa. Ser conduzido pela maré da criação universal. Imagine um surfista diante de uma onda colossal. Ele não criou a onda. Ele não a controla, mas com atenção plena e entrega, ele a sente chegar. E no momento certo, se coloca em movimento. Não contra a força da água, mas com ela. Essa é a imagem com que Eckhart Tolle nos presenteia ao falar sobre estar alinhado com o fluxo criativo do universo. Um fluxo que não precisa ser forçado, apenas reconhecido. No coração desse ensinamento está uma ideia que desafia tudo o que aprendemos sobre esforço, controle e produtividade. Você não precisa ser o fazedor de tudo. Na verdade, você nunca foi. Quando você age a partir da mente, tudo parece pesado. Cada passo exige energia demais. Cada escolha vem carregada de dúvida e tensão. Porque o ego não surfa. Ele tenta nadar contra a corrente. Mas quando a ação nasce da presença, quando você está verdadeiramente ancorado no agora, a criação se torna um movimento natural. Orgânico, como o desabrochar de uma flor. Você não precisa empurrar a vida, porque ela mesma começa a empurrar você. Com suavidade, com força, com inteligência própria. Tolle nos convida a sair do papel de autores do destino, aquele personagem cansado, tenso e sempre preocupado com o próximo passo, e a entrar no papel de co-criadores conscientes, participantes lúcidos de uma dança cósmica. E como fazemos isso? Como surfamos essa maré invisível? Primeiro, silenciando. Depois, sentindo. E, por fim, respondendo. É um caminho de escuta interna, de afinar-se com o ritmo do ser, de perceber que nem todo silêncio é vazio. Alguns silêncios são gestação. E isso nos leva a outro ponto essencial desse ensinamento. Nem sempre o universo quer que você haja. Às vezes ele quer que você pare, que você recolha as velas e descanse. Essa alternância entre movimento e pausa, entre criação e recolhimento, é a respiração da vida se manifestando em você. A mente egóica vê isso como fracasso, estagnação, desperdício de tempo. Mas a consciência vê como ritmo, como sabedoria que sabe quando avançar e quando se recolher. A maré não está sempre cheia, o sol não está sempre brilhando, e você não está sempre em expansão. Há dias de criação explosiva e dias de silêncio fértil. Há momentos em que tudo flui e momentos em que tudo parece pedir pausa. Ambos são necessários. Ambos são sagrados. Quando você aprende a respeitar esse ritmo, a não se violentar com metas impostas, a não forçar a inspiração quando ela não vem, você se aproxima da essência da verdadeira criatividade. Você começa a viver não como alguém que produz o tempo inteiro, mas como alguém que escuta, que sente e que responde. E o mais belo de tudo isso? Quando você vive assim, a vida responde também. As oportunidades surgem de lugares inesperados. As sincronicidades se multiplicam. As pessoas certas aparecem, os bloqueios se dissolvem, porque você saiu do campo da mente e entrou no campo da inteligência criativa do universo. Tolle nos lembra que essa força que cria galáxias, flores e marés é a mesma que quer criar através de você. Mas ela não grita, ela sussurra, e só pode ser ouvida no silêncio da presença.
Esse é o grande convite. Parar de resistir e aprender a surfar. Deixar de lado o esforço estéril e confiar no movimento que a vida já está fazendo. Talvez você esteja exatamente agora em uma curva da maré, sentindo que algo novo quer emergir. Ou talvez esteja em um momento de recolhimento. Ambos são válidos. Ambos são partes do mesmo fluxo. Você não precisa saber para onde está indo. Precisa apenas estar presente o suficiente para sentir quando for a hora de se mover. E quando for, você não estará sozinho. A onda estará com você. E neste instante, tudo se alinhará. Não porque você planejou perfeitamente, mas porque você permitiu. Permitiu ser conduzido pela maré da criação universal.